Olha, a ideia de hoje, ela meio que vai contra tudo que a gente aprende sobre lealdade. E se, no jogo do poder, os amigos fossem, na verdade, uma ameaça maior que os inimigos? Parece doideira, né? Mas acredite, a história tá cheia de exemplos que provam exatamente isso. Bora entender por quê. Essa citação da Diane de Poitiers, que, para quem não sabe, era amante do rei Henrique II da França, ela é de uma honestidade brutal, né? Pensa bem, um amigo sabe exatamente onde um golpe vai doer mais. Afinal, ele conhece todas as nossas fraquezas, nossas inseguranças. É uma ideia poderosa e, vamos combinar, meio assustadora. E é essa ideia que vai ser a chave para tudo que a gente vai ver agora. Então, para começar, vamos viajar lá para o Império Bizantino, século IX. A gente vai conhecer o jovem imperador Miguel III. O cara era inexperiente, sabe, estava cercado de inimigos por todos os lados. Ele precisava desesperadamente de alguém em quem pudesse confiar de olhos fechados. E claro, quem melhor para isso do que o melhor amigo dele. E aqui a coisa começa a escalar, e rápido. Tudo começa com um ato de heroísmo, né? Basílio, que era um simples cuidador de cavalos, salva a vida de Miguel. O imperador, super grato, pega esse cara, dá educação para ele e o transforma no seu conselheiro mais próximo. Detalhe, ele passou por cima do próprio tio, o Bardas, que era muito mais qualificado para o cargo. Só que tem um problema. Cada favor, cada presente, na verdade, só estava dando mais e mais poder para o homem que ia destruir ele. Logo, Basílio convence o Miguel a assassinar o Bardas. E pronto, caminho livre. Ele assume o controle do exército. O Miguel achava que estava comprando lealdade, mas na real ele estava pagando, e caro, pela própria queda. E essa dor da traição, ela atravessa os séculos, né? O Baldassare Castiglione, séculos depois, resumiu isso perfeitamente. A tentadora armadilha da amizade. E é tentadora mesmo, porque confiar num amigo parece a coisa mais natural do mundo, a mais segura. O Miguel III caiu de cabeça nessa armadilha. Ele realmente acreditava que a lealdade do amigo dele era para sempre, inabalável. É exatamente aqui que a história dá uma virada sinistra. A generosidade toda do Miguel não fortaleceu a amizade, pelo contrário, ela virou combustível para a ambição do Basílio. O contato com tanto poder, com tanta riqueza, despertou nele uma fome que não tinha fim. E o imperador, coitado, na sua ingenuidade, continuou alimentando essa fome. E esse, gente, é o ponto sem volta. É aquele momento em que o Miguel finalmente se dá conta do monstro que ele mesmo criou. O Basílio já não era mais o amigo que devia tudo a ele. Não. Agora ele era uma força independente, com mais dinheiro, mais poder que o próprio imperador. A balança do poder tinha virado, e para nunca mais voltar. A psicologia por trás disso é fascinante, de verdade. Sabe quando um favor recebido começa a pesar? A pessoa começa a reescrever a história na própria cabeça, sabe? Ela pensa, não, peraí, eu merecia isso, eu conquistei por conta própria. E aí a gratidão vai se transformando em ressentimento, porque cada presente, cada ajuda é um lembrete constante de que um dia ela esteve por baixo. O Basílio, no fundo, não aguentava mais ser lembrado da sua origem humilde. E aí vem a conclusão. Brutal. A traição se completa. O Basílio não só permite o assassinato, ele assiste. É isso mesmo, ele fica lá, parado, vendo tudo. O amigo que ele tirou do nada, do anonimato, agora observa a morte dele. Que lição terrível sobre os perigos de se confiar cegamente em alguém. Então, a história do Miguel é um exemplo clássico de uma falha catastrófica. Mas e se a gente olhasse para um outro caso? Do outro lado do mundo, lá na China, o imperador Sung enfrentou o mesmíssimo dilema, mas ele tomou um caminho totalmente oposto. E o resultado? Bom, o resultado não poderia ser mais diferente. Olha o cenário, o imperador Sung assumiu o trono numa época de instabilidade total. O roteiro era sempre o mesmo, parecia um ciclo sem fim. Um general virava imperador e pouco tempo depois era traído e morto pelos seus próprios generais, ou seja, pelos seus amigos. O Sung sabia que se ele não quebrasse esse ciclo, o destino dele seria exatamente o mesmo. E o interessante é que Maquiavel, séculos depois, explicaria perfeitamente a lógica do Sung. Pensa só, um ex-inimigo tem muito mais a provar, não é? A lealdade dele não vem de graça, não é garantida. Ela precisa ser conquistada, precisa ser demonstrada todo santo dia. E é isso que, ironicamente, a torna muito mais forte. E a jogada dele foi simplesmente genial. Em vez de ficar conspirando pelas costas, ele faz o oposto. Chama todos os generais para um banquete e joga limpo.
Ele admite que tem medo de ser traído por eles, mas em vez de ameaçar, ele oferece uma aposentadoria de ouro. Me entreguem o poder e eu dou a vocês riqueza e uma vida tranquila. Ele não matou ninguém, ele não eliminou ninguém, ele neutralizou a ameaça. Transformou lobos perigosos em ovelhas dóceis. Mas calma que não para por aí. A estratégia do sangue era mais complexa. Neutralizar os amigos era só a primeira parte do plano. A segunda parte, que para mim é a mais brilhante de todas, era recrutar ativamente os antigos inimigos. E não só recrutar, era transformá-los nos seus aliados mais leais. Olha só esses exemplos. Ele perdoa um rei rival, o Liu, que já estava esperando pela morte. Aí, num jantar, o Liu fica com medo de beber um vinho, achando que está envenenado. O que o Sung faz? Ele dá uma risada, pega o copo e bebe ele mesmo. Que demonstração de confiança, hein? Com outro rival, ele descobre uma conspiração. Mas em vez de executar o cara, ele devolve os documentos da conspiração, basicamente dizendo: eu sei o que você fez, mas eu te perdoo. Esses atos de misericórdia, de confiança, eles criaram uma gratidão gigantesca. Uma lealdade que amizade nenhuma seria capaz de comprar. O Abraham Lincoln, muito tempo depois, entendeu essa dinâmica perfeitamente. A melhor forma de destruir um inimigo não é matando, é transformando ele em um amigo. A ameaça simplesmente some e no lugar aparece um aliado valioso. O Sun Tzu já estava colocando essa filosofia em prática séculos antes de Lincoln sequer nascer. Ok, então a gente tem aqui duas histórias, com dois resultados completamente opostos. Agora, vamos tentar entender a psicologia por trás de tudo isso. Por que essa lei parece funcionar tão bem? O que faz da amizade um terreno tão perigoso quando o assunto é poder? O problema com amigos é que a honestidade quase nunca é 100%, né? Para manter a amizade, para não criar atrito, a gente acaba escondendo algumas coisas, engolindo outras. E a generosidade, como a gente viu no caso do Basílio, ela pode acabar gerando uma inveja silenciosa, um ressentimento. E tem mais, um ponto crucial: o afeto pode deixar a gente cego para a incompetência. A gente acaba escolhendo a pessoa errada para o trabalho só porque gosta dela. Agora, o ex-inimigo é o oposto. Ele não deve nada, então qualquer gesto de bondade é recebido com uma gratidão muito mais genuína. A relação é profissional, clara, baseada em mérito, e não naquela confusão de emoções da amizade. Um ex-inimigo tem tudo a provar, então ele vai se esforçar muito mais. E, talvez o mais importante de tudo, ele não tem medo de falar a verdade. Ele não precisa passar a mão na cabeça de ninguém. Isso faz dele um conselheiro muito mais honesto. O historiador romano Tácito resumiu a natureza humana de um jeito meio sombrio, mas muito preciso. Ele disse que a gratidão é um peso, é uma dívida. Já a vingança é um prazer. E é por isso que um inimigo que foi perdoado se sente aliviado, como se uma dívida de vingança tivesse sido quitada. E nesse lugar, nasce uma gratidão muito mais forte do que a de um amigo que muitas vezes acha que só recebeu o que já era dele por direito. E o resultado da estratégia do imperador Sung não é uma teoria, não é algo abstrato, é bem concreto. A dinastia dele quebrou aquele ciclo de traição e violência e governou a China por mais de 300 anos, um período de estabilidade impressionante. Isso mostra o poder que existe em entender e, principalmente, aplicar essa lei no longo prazo. Então, fica aí a reflexão final. Quem é, de fato, mais perigoso? O inimigo declarado que a gente sabe exatamente de onde vem o ataque ou aquele amigo que sorri pra gente, mas, nas sombras, alimenta a própria inveja? A lição da história, por mais desconfortável que seja, é bem clara. A vigilância maior tem que ser sempre com quem está mais perto.